Olá, bem-vindo ao canal Falando Francamente, francamente com K, que é mais fácil de achar. Bem, eu fiz um short bem pequenininho sobre uma informaçãozinha desse trabalho aqui, mas agora, claro, eu quero comunicar, fazer um vídeo do trabalho, tá? Então, tanto o short quanto esse vídeo vão estar no canal. Bem, os episódios de compulsão alimentar, não, similar à compulsão alimentar durante a gravidez, são mediados por circuitos dopaminérgicos no núcleo accumbens, tá? Eu tinha achado esse trabalho há um tempo, e até pedi, saiu no Nature Metabolism, uma ótima, maravilhosa revista, e até por coincidência pedi para essa moça, que eu não conheço, ela foi muito gentil, né, de me enviar o trabalho dela. E é um trabalho, bem, interessante, primeiras coisas falar, né, é um trabalho feito em camundongo, é claro, camundongas fêmeas. O trabalho tem muitos e muitos experimentos, vou mostrar só duas figuras do trabalho, mas basicamente os camundongos, no caso camundongo fêmea, são um modelo bom para episódios de compulsão alimentar, né? Porque basicamente a ideia do trabalho é a seguinte: eles dizem, olha, esses episódios são uma marca registrada aí, muito da gravidez, esses episódios, eles resultam na mudança do comportamento alimentar das mulheres, principalmente, muitas vezes, em busca de alimentos mais palatáveis, né? E aí eles falam assim, os autores, olha, existe, por exemplo, até testam isso, né? Existe, por exemplo, uma teoria, vocês vão entender como é o que eles fizeram, uma hipótese de que, por exemplo, essa necessidade de comer diferente, ou comer, né, de uma forma alterada pela gravidez, o intuito de fornecer nutrientes para o feto. Né? Mas o fato é que esses comportamentos existem e o trabalho foi feito porque não existe uma base bem sólida neurobiológica, né, em termos de circuitos neurais, do porquê que esse comportamento alimentar acontece na gravidez, tá? Então, deixa eu começar a falar um pouquinho aí do trabalho, tentar fazer um vídeo rápido, não muito longo, porque o trabalho é muito complicado. Se alguém quiser, eu já disse, eu tenho um trabalho, posso enviar, tá? Então, olha só. Ele diz assim, olha, a gravidez, ela resulta em uma série de alterações fisiológicas comportamentais que garantem fisiológicos comportamentais que vão acabar garantindo o desenvolvimento de embrião e preparação para os cuidados da prole. Né? Então, aquele acúmulo de gordura lá, para ter, sei lá, em média, as 500 calorias por dia, que a gente até falou no outro vídeo ali, né, do parente ativo, que seria o responsável ali para cuidar só em termos de nutrição do bebê, enfim, né? Então, existem essas alterações comportamentais fisiológicas, né? Eles falam assim, ó, na prática, uma notável mudança no padrão alimentar materno, no sentido de consumir mais alimentos mais palatáveis, que eu acabei de falar, né? E isso é um problema, no caso da mãe, é que isso pode contribuir para o sobrepeso e obesidade e, continuamente, inclusive eles investigam isso aqui nos animais, pode mexer com circuitos neurais também da prole, de modo que isso vai resultar, por exemplo, né, em ganho de peso, resistência à insulina e tal. E particularmente uma coisa que eles falam aqui interessante, que eu não sabia também, eles falam que essas alterações na prole, elas costumam ter um dismorfismo sexual, quer dizer, elas costumam atacar mais determinado elemento da divisão sexual da espécie, né? No caso, mais os machos, tá? Então, mais os homens, no caso do masculino. Então, aí eles falam assim, ó, para verificar o quanto camundongos são um modelo adequado, esses animais foram submetidos a consumir alimentos, né, durante a gravidez, e aí foi verificado. Então, eles usaram aquele camundongo C57, né, C57BL6, né, tanto virgem como grávida, e fizeram vários estudos. Então, só para mostrar aqui, os estudos que eles fizeram, por exemplo, tanto com água como sucralose, como água, como sacarose, né? Então, aqui, antes da gravidez, primeira semana, segunda semana, terceira semana e após a gravidez. Então, olha o que eles determinam aqui, só uma curiosidade, por exemplo, aqui, tanto para sucralose como para sacarose, que a gravidez, tá? E a pseudogravidez, então, interessante, eles simularam vários, muitos experimentos, mas num grupo de camundongas fêmeas, eles simularam a gravidez através de alterações hormonais, estão criando todo um ambiente hormonal igual ao da gravidez, claro que sem o feto. E basicamente, se você olhar aqui para os gráficos, né, aqui os dados na área da curva, tanto a pseudogravidez quanto a gravidez resultaram numa maior sensibilidade pelo consumo
do sabor doce, tá? Aqui praticamente cravou, né? Igual aqui, um pequeno menos aqui na gravidez, aqui não deu diferença entre gravidez e pseudogravidez, mas a diferença é significante em relação a antes da gravidez, tá? Então, e aí eles falam assim que, na verdade, né, então, a ideia é que, assim, realmente, eles fizeram esse estudo aqui, eu já tinha comentado, né, esse estudo da pseudogravidez é porque é uma hipótese muito central aí na ideia do porquê que as mulheres têm alteração no padrão alimentar durante a gravidez, é a hipótese, né, de que é preciso ter mais nutrientes para manter o feto. E aí, segundo aí, eles fizeram um experimento, criaram uma pseudogravidez, não tinha feto, mas as alterações permanecem, então não é o feto propriamente que dirige isso, só ocorre por outros motivos, tá? Mas eles vão fazendo vários experimentos, né? Então, por exemplo, aqui, uma outra coisa interessante que eles mostram, olha que interessante como o organismo é sábio. Apesar de ter aumentado a ingestão aqui desses carboidratos, é claro que eles têm calorias, você vê que tanto a pseudogravidez, que está em roxo aqui, como a gravidez que está em laranja, aumentou o consumo calórico. Quer dizer, nas semanas aí que foram avaliadas, né? Primeira, segunda, terceira, em comparação ao animal que não estava grávido, a fêmea virgem, né? O que está mostrando aí é que, assim, vamos imaginar esse consumo de sacarose, por exemplo, né? Um consumo de caloria vazia. Então, se isso compensa as calorias que o animal ia comer na ração normal, acabaria resultando em menos numa alimentação com uma densidade nutricional menor, mais pobre, sem vitaminas, sem minerais, sem nutrientes essenciais. Mas você vê que os animais eles compensam, apesar de terem consumido, as fêmeas grávidas ou pseudográvidas terem consumido mais da sacarose, né, por exemplo, elas compensam na alimentação. E aí eles vão fazendo vários estudos, né? Fazem estudos de imagem, por exemplo, e aí eles acabam mostrando, né? Então, por exemplo, eles vão falar assim, olha, vamos lá, eles vão falar assim, né? Então as grávidas têm esse aumento, eles fizeram com aumento de progesterona e tal. E aí eles falam assim que a gestação, eles já sabiam isso, tá? Ela está associada com alterações no circuito mesolímbico dopaminérgico, que seria o estriado dorsal ventral, a área tegmental ventral e a substância nigra. E aí eles vão fazendo vários experimentos, e aí eles verificam, por exemplo, que a parte do estriado ventral, eles fazem ressonância magnética funcional. Olha que chique o negócio, muito chique o trabalho, muito interessante. Mas eles verificam o estriado dorsal não dá diferença, o ventral não dá diferença. Eles verificam, por exemplo, expressão gênica, né, de genes da dopamina, né, do receptor da dopamina, do receptor 1, 2, tanto da proteína do receptor como do gene do receptor, da enzima tirosina hidrolase, que é a enzima-chave, ou a enzima passo-limitante da via, quer dizer, aquela enzima, né, que determina o ritmo da via, vamos dizer assim. E, basicamente, o que eles encontraram foi numa parte do estriado ventral, que é o núcleo accumbens, que é o título do trabalho, né? Se você ver aqui, ó, no circuito dopaminal do núcleo accumbens. Então, aqui na parte do núcleo accumbens, eles verificaram que dos dois receptores de dopamina, né, o tipo 1, o DR1 e o DR2, o 2 está aumentado nas fêmeas durante a gravidez. E aí eles mostram que as vias todas estão. Aí eles fazem bloqueio farmacológico e corrigem os episódios, né? Eles bloqueio farmacológico da produção de dopamina, corrige o processo. Bloqueio lá do receptor, também corrige o processo. Então, eles verificam que tem tudo isso. Aí eles verificam, por exemplo, também que eles fazem um outro estudo para verificar o que acontece na prole. E aí eles fazem um estudo com uma dieta padrão, ad lib para comer à vontade, mas uma dieta padrão, ou uma dieta, por exemplo, rica em gordura. Quando se tem a dieta rica em gordura, nesses episódios de craving aí que eles falam, que é compulsão, o efeito na prole é pior, com dieta rica em gordura, e principalmente no macho, como eles já sabiam, tá? Então, eles vão ver aí que no núcleo accumbens isso está aumentado, né? Que é o receptor do tipo 2 lá, que ele, para comprovar, eles verificam a cascata de ativação, essa cascata está realmente alterada, né? Essas alterações
E aí, eles falam que então, todas as alterações da dopamina, tal, elas não estão ligadas necessariamente à fome ou à ingestão alimentar homeostática. O que significa isso? Não é um comer por necessidade energética, tá? Então, quer dizer, a coisa do prazer. Aí eles quiseram ver, então, eu falei, eles fazem um bloqueio farmacológico para ver o papel da dopamina causal é ela mesma, né, tá envolvida. Aí eles falam, olha, que eu acabei de falar, a exposição da mãe a distúrbios nutricionais pode causar desenvolvimento no neurocircuito da prole, né? E esse desenvolvimento no neurocircuito, no animal, no ser humano, vai estar envolvido com distúrbios na parte de circuitos, na parte de distúrbios psicológicos, de apetite, metabólicos. E aí eles fazem nos animais, olha que interessante, os animais que fazem a dieta rica em gordura, que eu falei, ele tem mais distúrbio, inclusive mais distúrbio tanto comportamental como distúrbio metabólico, tá? Olha que interessante. Então, aí eles falam, ó, os resultados sugerem que a gravidez ela altera os neurocircuitos, né? Que faz a comunicação na parte pré-frontal com a parte do gânglio basal, sugerindo aí por motivo desses episódios de craving inconsciente, tá? Só para corrigir, eu acabei de falar, nos filhotes, eles não, se não me engano, eles não fazem comportamental, tá? Uma correção. Eles fazem aspecto comportamental nas mães. Nos filhotes, eles fazem só o aspecto metabólico. E aí, por fim, né, eles vão explicando na discussão, e eles falam também que das diferentes teorias que existem para tentar explicar esses comportamentos, tem a questão da nutrição do feto, que eles acham que nem o estudo deles sugerem que não, a reposição hormonal, que eles não. Flutuação hormonal, eles só comentam, reposição de nutrientes que são perdidos no vômito, eles também só comentam, fatores culturais, mas eles dizem assim que a grande questão é que não se sabe porque desses episódios existirem tanto animais como seres humanos, mas que o trabalho deles lança uma luz, né? Uma luz em termos de mecanismo. Quando a gente pensa na teoria, muitas vezes está pensando numa explicação teleológica, né? Uma explicação talvez evolutiva, uma explicação de finalidade. E eles falam no trabalho deles, por exemplo, que claro que o circuito do núcleo accumbens, a parte dopaminérgica, pode ser uma alteração, foi o que eles verificaram, podem ter outras. E aí a questão no futuro, quando a gente tiver mais informação de todas as alterações de mecanismo que acontecem na gravidez, elas provavelmente vão ajudar a explicar uma teoria ou outra, né? Por exemplo, essa teoria ou hipótese aí, né, da questão das alterações serem relacionadas com a questão do crescimento do feto, pelo estudo da pseudogravidez deles, não confere, não apoia essa hipótese ou teoria, tá? É porque eu falo hipótese teoria, porque uma hora ele fala hipótese, uma hora ele fala teoria, mas enfim. Como eu não estudei lá a teoria específica ou hipótese específica, eu não vou chamar dos dois, que nem eles chamam em diferentes momentos. Mas a grande ideia, eles próprios, né, acusam, dizendo que esse trabalho mostra um ponto de alteração importante, tentando dar uma explicação, porque, como eles mesmos lançam na introdução, o circuito neural era desconhecido totalmente, bem desconhecido até recentemente, eles mostram isso e apontam tendências da importância disso, porque, como eu falei no começo do trabalho, eles dizem, né, isso tem implicações importantes para a saúde da mãe, da obesidade, do sobrepeso, isso deve estar ligado a um monte de outras coisas, e também para a poli, né? Da mesma forma que aqueles fatores epigenéticos, uma coisa toda ali, influencia, e aqui não sei nem se é questão propriamente só epigenética, né? O organismo está formando, então também tem ali uma questão, sei lá, do que é. Está formando ainda, não está. Não sei se seria só epigenético ou outra coisa, mas está formando circuitos, né? Está determinando o design que o circuito vai ter no final das contas. É bem interessante a ideia para pensar. Mas, de qualquer forma, é isso, né? É um trabalho muito bom, muitos artigos. Vou falar para vocês aqui, tem uns 30, sei lá, quantos experimentos nesse trabalho. Eu falei, mostrei só 2 figuras, para não ficar muito grande, mesmo assim já está dando aí quase 20 minutos, para aguçar um pouco a curiosidade de vocês, para vocês irem atrás. Mas é muito interessante. Mas, de qualquer forma, a gente sabe que, pelo menos no modelo animal, tentando dar uma indicação do modelo humano aí, que alterações no circuito dopaminérgico ligado a receptores de dopamina lá do tipo 2, no núcleo accumbens, estão envolvidos, aparentemente, nessas alterações, nesses episódios de urgência alimentar por determinados tipos de alimento, ok? Então é isso. Eu agradeço, né, mostrar as figuras, aqui é o desenho da mulher aqui, né, com alimentação. Então é isso, né? Deixe seu comentário, curte aí para ajudar o canal, para dar uma força, curte, comente, compartilhe, se inscreva no canal se não é inscrito.
e até o próximo vídeo. Um grande abraço, tal, tal. Ah, e não perca que agora o canal tá tendo alguns shorts aí, tá ok? Dê uma força pra gente. Um grande abraço, tchau, tchau.